A palavra de Deus que a gente vai meditar hoje, ela tem a clareza e, eu diria até, a dureza de um diamante. Sabe, ela não vem para nos dar um consolo fácil, superficial. Não. Ela nos coloca de frente com o que há de mais radical no Evangelho. Vamos mergulhar juntos nessa profundidade? E bem no coração de tudo isso, a gente encontra essa advertência de Nosso Senhor. O ponto aqui, que é fundamental, é que isso não é só um conselho moral, sabe? É a declaração de uma impossibilidade, um dilema que se impõe lá no fundo da nossa existência e que exige uma escolha definitiva. Então, o nosso caminho hoje vai ser como acompanhar um drama sagrado, sabe? Em 3 atos. A gente vai ver o dilema, depois a solução que a igreja nos mostra, o cântico que nasce dessa vida fiel e, por fim, qual é a nossa missão nisso tudo? A ideia principal que vai guiar a gente é a seguinte: o jeito como a gente lida com as coisas aqui da Terra, com os nossos bens, é na verdade o grande teste da nossa capacidade de amar. É a matéria-prima da comunhão e o que alimenta o verdadeiro louvor a Deus. Uma verdadeira sinfonia, de fato. Bom, vamos entrar então no primeiro ato desse nosso drama sagrado. É aqui no Evangelho de Lucas que o campo de batalha é definido, onde a nossa lealdade fundamental vai ser decidida. E não é pouca coisa não, é? É aqui que a autenticidade da nossa fé é colocada à prova. É interessante que Jesus nos fala para fazer amigos com o dinheiro da iniquidade. O que isso quer dizer? Ele não está de forma alguma apoiando a desonestidade. Pelo contrário, ele usa essa expressão com um realismo impressionante, reconhecendo que as riquezas deste mundo e todo o sistema por trás delas muitas vezes estão marcadas pela desordem do pecado. E olha só que interessante essa citação de Santo Agostinho, que ilustra isso perfeitamente. Ela mostra como o valor que o mundo dá para as coisas é muitas vezes totalmente arbitrário, até injusto. Não segue a ordem natural, a nobreza das criaturas, mas sim o uso que o homem faz delas. Então, como navegar nisso? Santo Tomás de Aquino nos dá uma chave. Ele diferencia o dinheiro como um bem útil, ou seja, um meio para chegar a outra coisa, e Deus como o bem honesto, o fim último. Pensa assim, num martelo. Ele é um bem útil, certo? É um meio para construir uma casa. A casa é um fim intermediário. Mas o verdadeiro propósito, o bem honesto, é o lar, o amor que se vive ali dentro. O dinheiro é a ferramenta. O nosso objetivo final, onde a alma descansa de verdade, é Deus. E a partir daqui, a lógica de Cristo fica muito clara. Quando ele fala pouco, ele está se referindo a isso, às riquezas deste mundo que a gente administra. E o muito são os bens eternos, os do reino. Então a forma como a gente lida com o que é passageiro é na verdade um treino, uma prova para ver se estamos aptos para o céu. Ok? Vamos agora para o segundo ato, porque se o Evangelho nos apresentou o dilema, a carta aos Romanos nos mostra a solução. E não é uma teoria, é uma solução viva, encarnada na comunidade da igreja. Sabe aquela lista enorme de nomes no final da carta aos Romanos? Pode parecer só um detalhe, né? Mas na verdade aquilo é um ícone. É como uma fotografia detalhada de uma comunidade que conseguiu transformar seus recursos, aquele dinheiro da iniquidade, em serviço, em sacrifício, em amor. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Prisca e Áquila, eles arriscaram a própria vida. A casa deles virou uma igreja, um ponto de encontro. Maria, que trabalhou tanto por eles. Eles estão usando a moeda deste mundo, o tempo deles, a segurança, seus bens, para investir no único tesouro que importa, a comunhão dos santos. E o que acontece quando isso se torna realidade? Bem, essa economia da graça, do dom, gera uma comunhão verdadeira. O serviço vira adoração, a ajuda mútua, a comunhão fraterna se torna uma verdadeira liturgia. E tudo isso, naturalmente, deságua na glorificação de Deus. E isso nos leva, de forma bem natural, ao terceiro e último ato do nosso drama. O salmo que a gente reza junto com essas leituras não é um louvor qualquer, abstrato. Não, ele é o canto de vitória que brota de uma comunidade fiel como aquela de Roma. O salmista diz uma coisa linda: os vossos fiéis vos bendigam. Mas quem são esses fiéis? Se a gente olhar para tudo que conversamos, são exatamente pessoas como Prisca, Áquila, Maria. São aqueles que, por terem sido fiéis no pouco, se tornaram herdeiros do muito. A própria vida deles se tornou um ato de bênção. Tá, mas como é que eles conseguem proclamar a glória de Deus? Santo Agostinho, de novo, nos dá uma luz.
O caminho é este: a prática da caridade vai purificando o coração. E um coração puro, ele ganha o que a gente pode chamar de olhos da fé. E com esses olhos, consegue enxergar os feitos gloriosos de Deus. E porque eles veem, eles podem proclamar. Então, percebe a harmonia perfeita que se forma? O Evangelho de Lucas nos dá a condição, o como. A carta aos Romanos nos mostra o quem, o sujeito, a comunidade. E o Salmo, bem, o Salmo é a própria ação, a proclamação da glória do reino que se torna visível na vida da igreja. Depois de entender toda essa sinfonia, a palavra de Deus se volta para nós e pergunta diretamente: e qual é o nosso lugar nisso tudo? Essa é a nossa vocação pessoal. Então, chegamos ao ponto crucial. Aquela pergunta fundamental do Evangelho de Lucas, ela ecoa para nós. Hoje, agora, como a gente tem usado o pouco que Deus nos confiou? O nosso tempo, os nossos talentos, os nossos bens. A gente tem investido para fazer amigos para a eternidade? Para construir a comunidade? No fim das contas, a palavra nos revela essa vocação tripla. Primeiro, ser administradores fiéis, respondendo àquele dilema do Evangelho. Segundo, ser construtores de comunhão inspirados pelo exemplo de Romanos. E, como consequência de tudo isso, sermos cantores da glória de Deus, fazendo da nossa própria vida o hino que o salmista entoou. Que no fim, a nossa fidelidade se transforme no mais autêntico louvor.